prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Podei vos assentar. Como vamos fazer a leitura de vários textos, vamos fazer mesmo assentados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, porque ele não tinha criado a mulher ainda. Então aqui a ordem ele deu foi ao homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, Deus aqui, ele estava colocando limites. Porque qualquer ser humano sem limites, ele se autodestrói. Tem que haver limite. Tem a lei do trânsito e tantas outras leis que é para colocar limite no ser humano, para colocar limite no homem. Até aqui você pode ir, daqui você não passa. Então Deus, ele deu mandamentos, colocou Adão no jardim do Éden e falou assim, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. De toda árvore comerás livremente, mas tem uma que você não deve comer. Então Deus colocou limites. Aí o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente viverás, morrerás. Então Deus pôs um limite aqui. Deus colocou um limite. Deus, ele deu mandamentos para que o homem obedecesse, para que venhamos a obedecer. Aí vamos ver se Adão obedeceu. Vamos ver se ele obedeceu o que Deus passou para ele. No capítulo 3, aí mesmo de Gênesis, versículo 6 e versículo 7. Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Aí aqui Deus já havia criado a mulher. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, porque as coisas, o que o diabo sempre começa a fazer é tentar, nos atrair. O diabo quer nos atrair. O diabo quer te atrair. Então diz a Bíblia que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então quando a mulher comeu, não aconteceu nada, porque Deus falou com quem? Com o homem. Ele não havia criado a mulher ainda. Deus falou com o homem. Então ela comeu e nada aconteceu. Tomou do seu fruto
e comeu. Aí vem, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ele poderia dizer, não, eu não vou comer, porque Deus me disse que eu posso comer de todas as árvores do jardim. Isso nos dá a entender que eram várias árvores que ele poderia desfrutar, que ele poderia comer. Então ele teve a escolha. Então eu quero que você entenda isso. Adão teve a escolha. Ele teve a escolha de comer ou não. Aí depois que ele comeu com ela, aí o versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos. Por quê? Porque quem quebrou a aliança, quem quebrou o mandamento foi Adão, porque Deus falou com ele. Ele poderia não comer, ele poderia obedecer a Deus, mas não obedeceu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Era uma forma de tentar encobrir a sua nudez, era uma forma de tentar esconder o pecado. Mas tudo que o homem faz, ele não consegue pagar pecado. Só um que veio aqui, que morreu, que ressuscitou, que é Jesus Cristo, que tem o poder de apagar pecados, de perdoar pecados, o sacrifício perfeito. Mas desde o Gênesis lá, o homem já começou a querer dar um jeito nas coisas. Deixa eu esconder o erro que eu fiz. Então, Adão, ele desobedeceu a voz de Deus. Então esse aqui é o primeiro exemplo que queremos falar. Deus criou o jardim. Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres, aonde ali Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam para viver. Então, ali no jardim do Éden, Adão desobedece a Deus. Ele escolheu desobedecer a Deus. E vamos ver as consequências disso. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então nós vimos aqui que o primeiro Adão, ele falhou. O primeiro Adão, ele falhou. Ele errou. Ele desobedeceu. Vamos ver o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Vamos ver o segundo Adão. Qual foi a postura? Qual foi a atitude dele? Diz assim a palavra de Deus, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não queria os méritos de ser Deus, não. Ele falou assim, eu sou Deus, mas eu não quero os créditos de ser Deus, não. Ele abriu mão de tudo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. A diferença do primeiro Adão que desobedeceu. Humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso também Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está a diferença. Vamos falar hoje de dois exemplos, e o tema da mensagem é esse. Qual exemplo? Qual é o seu exemplo? Adão ou Jesus? Qual é o exemplo que eu estou seguindo? Adão ou Jesus? E vamos ver o que Deus quer nos ensinar nessa noite. A escolha de cada um. É você quem escolhe. Eu levo a minha vida do jeito que eu quero levar mesmo. Eu não obedeço a palavra de Deus. Eu não sigo a palavra de Deus. Irmão, isso aí cada um é livre para fazer o que quer da vida. Mas vamos ver aqui o caminho que a pessoa está indo, se ela seguir o exemplo de Adão, que é o da desobediência. Agora, a desobediência aqui, irmãos, não é pastor, nem pastora, nem igreja, não. É desobediência a Deus. É desobediência a Deus. É desobediência à palavra de Deus. Eu não vou ficar obedecendo o que pastor A ou pastor B fala, não, é desobediência à palavra de Deus. É o que a palavra fala. Deus, Ele vê apenas dois representantes. Quando Deus olha para a terra, Deus vê apenas dois representantes. E toda a raça humana está incluída, seja num ou no outro. Toda a raça humana. Deus contempla o primeiro Adão como uma raça caída e perdida. Ou seja, aquelas pessoas que desobedecem a palavra de Deus, Deus está vendo essa pessoa como o primeiro Adão, como uma raça caída, que não obedece a Deus, que não ouve a Deus, que não confia na palavra de Deus. Ou seja, os que vivem em desobediência a Deus. E Deus observa o último Adão como uma nova criação, redimida e exaltada em Jesus Cristo. O segundo Adão é Jesus Cristo. Então as pessoas que seguem o exemplo do segundo Adão são as pessoas que vivem em obediência à palavra de Deus. Então vai prestando atenção. As pessoas que seguem o exemplo do segundo Adão, que é Jesus Cristo, são as pessoas que vivem em obediência à palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, Romanos 5, verso 12 em diante, a palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, o primeiro Adão, e pelo pecado a morte. Então preste atenção, quem segue o exemplo do primeiro Adão está caminhando para a morte, não morte física, porque vamos ver isso aqui, que todos nós, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, vamos passar por ela. Mas a morte aqui é a morte espiritual, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Então, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isto que todos pecaram. Toda pessoa que nasce, ele já nasce debaixo do pecado. Verso 13. Porque até a lei
Então preste atenção o que Paulo está dizendo aqui. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, enquanto não havia lei, não tinha um parâmetro para ver o que é certo e o que é errado. Então não havia, digamos assim, o pecado. Não tinha lei. Não havendo lei. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, porque Adão, o primeiro Adão, era a figura daquele que havia de vir, era a figura de Jesus Cristo. Só que o primeiro Adão, ele falhou, o primeiro Adão desobedeceu. Próximo verso, por gentileza. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, o erro de Adão é uma situação, mas quando veio o segundo Adão, Jesus Cristo, a graça, o favor, o amor de Deus alcançou a muitos. Próximo verso. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. É quando Jesus Cristo veio, que é o segundo Adão. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, quando Deus olha para a terra, Ele observa a terra, Ele vê apenas dois representantes. Duas obras, uma de desobediência e outra de obediência. Então, os seres humanos estão assim, divididos diante de Deus. Quem obedece e quem não obedece. Porque a Bíblia não tem meio termo. A Bíblia não fica dando volta. Então Deus está vendo quem obedece e quem não obedece. A Bíblia fala que espaçoso e largo é o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos que estão seguindo o exemplo do primeiro Adão, de Adão, andando, vivendo em desobediência à palavra de Deus, estão entrando por ela. E estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que estão entrando por ela. São aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus.
Então acaba que é uma escolha de cada um. Se eu quero seguir o exemplo de Adão ou de Jesus Cristo. Então Deus olha e vê duas obras. Uma de desobediência e outra de obediência. E existem dois resultados. Um de morte e outro de vida. Um de morte eterna e outro de vida eterna. A raça humana, ela está assim dividida em duas classificações. Os que estão em Adão, perdidos e arruinados, porque aqueles que estão vivendo em desobediência à palavra de Deus, estão perdidos e arruinados, porque estão caminhando para um caminho, estão indo em uma direção que no final gera morte. Quem desobedece a Deus, quem desobedece a palavra de Deus, está indo para um caminho que gera morte. E os que em Cristo estão, salvos e seguros para sempre. Então assim está dividida a raça humana. Aqueles que obedecem, que seguem o exemplo de Adão, que estão caminhando para a perdição, e aqueles que obedecem o exemplo de Jesus Cristo, que estão seguros e salvos em Deus. Então não tem outro caminho, não tem outra saída. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Colossenses capítulo 1, verso 13, isso daqui é aqueles que estão seguindo o exemplo de Jesus Cristo, andando em obediência, o qual nos tirou da potestade das trevas, aleluias, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, aqueles que estão seguindo o exemplo de Jesus Cristo e andando em obediência a Deus, sendo fiel a Deus. Eu gosto sempre de ressaltar isso, sendo fiel a Deus, sendo fiel à palavra de Deus. Aí, logicamente, se uma igreja prega a palavra de Deus, está ensinando a palavra de Deus, então tem que ser obediente àquilo que o meu líder, que o meu pastor espiritual está me dizendo, que é a palavra de Deus. Então, aqueles que seguem o exemplo de Jesus Cristo e andam em obediência à palavra de Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas. Quero dizer uma coisa, ninguém que obedece a Jesus Cristo, ninguém que está vivendo de acordo com a palavra de Deus, está vivendo em trevas, porque a Bíblia diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus Cristo, todo aquele que obedece a Jesus Cristo, que obedece a palavra de Deus, ele está vivendo fisicamente aqui nesta terra, mas ele já foi transportado do reino das trevas. Você não faz mais parte do reino das trevas, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você pertence a Jesus, você está guardado em Jesus, você está escondido em Jesus. Todo aquele que obedece a Jesus Cristo, que segue o exemplo de Jesus, está escondido nele. Aleluia! Está escondido nele. A humanidade não é uma reunião de indivíduos ao acaso, não. Mas uma unidade. A humanidade é uma unidade orgânica, um único corpo, sob uma única cabeça. Aí, o exemplo de quem você está seguindo? De Jesus Cristo ou de Adão? Aleluias! Qual exemplo eu estou seguindo? De Jesus ou de Adão? Porque só tem esses dois caminhos. Aqueles que seguem o exemplo da obediência, que é Jesus Cristo, ou aqueles que seguem o exemplo da desobediência, que foi Adão. Então essa cabeça será Cristo ou Adão, dependendo do exemplo que a pessoa segue.
Deus eu amo, eu gosto de Deus, eu amo tanto a Deus, eu gosto de ouvir louvores, eu gosto de ouvir pregações, eu gosto de ler a Bíblia, mas a pergunta é: você está obedecendo a palavra de Deus? Você está sendo obediente à palavra de Deus? Eu estou sendo obediente à palavra de Deus, porque a diferença faz aquele que obedece à palavra de Deus. Porque Adão, ele teve uma escolha. Ele poderia não comer do fruto, mas escolheu comer, desobedecer. Já Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele não desobedeceu. Então aí está a diferença. Em Adão, nós caímos e morremos. Em Adão, todo ser humano está caído, porque através dele entrou o pecado no mundo. Através da desobediência dele, entrou o pecado no mundo. Então, em Adão, nós caímos e morremos. Todo ser humano que segue o exemplo de Adão, que é desobedecer a palavra de Deus. E obedecer, irmãos, a palavra de Deus não é fácil. A palavra de Deus, ela é um espelho, mas não para ver o seu rosto bonito, igual do pastor Leandro, assim, quando ele olha no espelho, não para ver o seu rosto bonito, mas a palavra de Deus é um espelho para a nossa alma. Aleluia! A palavra de Deus mostra tudo o que está errado aqui dentro. A palavra de Deus mostra tudo o que está errado aí dentro. A palavra de Deus reflete, ela mostra a sua alma, o seu eu verdadeiro. Porque o nosso eu verdadeiro não é a casca que você está vendo, mas o nosso eu verdadeiro está aqui dentro, ó. As suas intenções de pensamentos, o que passa no seu coração. Irmãos, aí é que está o nosso eu verdadeiro, aí a palavra de Deus, aleluias, mais cortante do que espada de dois gumes, e apta para dividir pensamentos e intenções, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela mostra o que está errado no homem. Aí obedecer a palavra de Deus não é fácil, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus vai te confrontar. A palavra de Deus vai me confrontar. A palavra de Deus, ela traz à luz tudo que está oculto. Você já viu, por exemplo, às vezes na sua casa, você já teve essa experiência. Às vezes a sua esposa vai e tira o pó de algum móvel. Tirou o pó. Nessa luz aqui natural, não tem pó nenhum. Você olha e não vê nada. Mas já viu o que acontece quando a luz do sol entra? Assim, engraçado. Limpei aqui, mas está empoeirado, ainda tem sujeira. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz luz. A palavra de Deus mostra aquilo que está oculto. A palavra de Deus nos confronta. É por isso que às vezes não queremos obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque ela mostra onde eu tenho que mudar. Só que em Adão, quem vive desobedecendo a palavra de Deus, nós caímos e morremos. Mas quem segue o exemplo do segundo Adão, quem segue o exemplo de Jesus Cristo, em Jesus Cristo nós nos levantamos e vivemos, nós recebemos vida, porque Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias! Em Jesus recebemos vida. Mas aí é uma luta muito grande, porque essa matéria aqui, a nossa carne, ela não quer que a gente obedeça a palavra de Deus. Ela quer que a gente ande segundo os desejos da carne, as concupiscências da carne.
Mas quando obedecemos a palavra de Deus, quando seguimos o exemplo de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, nós recebemos vida, nós somos vivificados pelo poder de Deus. Oh, aleluias! Estamos em Adão ou em Jesus? Então, que o Espírito Santo vá ministrando no seu coração, assim como no meu coração. Ou estamos seguindo o exemplo de Adão, ou estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Não existe ponto neutro. Ah, não, eu fico aqui em cima do muro. Não tem jeito, irmãos. Ou o ser humano segue o exemplo de Adão, que é desobedecer a Deus, ou segue o exemplo de Jesus Cristo, que foi fiel, foi obediente até a morte e morte de cruz. Não tem meio termo. Não há ponto neutro. Só há dois grupos: os que estão perdidos em Adão e os que estão salvos em Jesus. Não tem outro grupo. Então, responda para você mesmo. É uma pergunta retórica, não requer resposta, é para reflexão. Qual exemplo você tem seguido? Você tem obedecido a palavra? Você tem seguido o exemplo de Jesus? Ou o exemplo de Adão, que desobedeceu? Responda para você mesmo. Responda para você. Eu respondo para mim mesmo. Mas nunca devemos nos esquecer que qualquer coisa que eu responda, Deus já conhece o meu coração. Deus já conhece o seu coração. Deus sabe se há verdade no que eu falo. Deus sabe se há verdade no que você fala. Porque muito antes da palavra sair dos nossos lábios, Deus já sabe o que vamos falar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pesa a intenção do coração. Deus pesa. Não adianta você falar para alguém coisas boas e agradáveis e aqui dentro está armando cilada. Deus sabe, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Deus está vendo tudo. E essa mensagem, irmãos, é tão... Todas as mensagens são sérias, importantes, mas é uma mensagem que, para refletirmos. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Será que eu estou obedecendo? Será que você está obedecendo? Isso aqui é uma questão de vida eterna. Porque a decisão que eu preciso tomar, eu tenho que tomar hoje. Eu não posso procrastinar. O que é isto? Deixar para amanhã, deixar para depois. Igual o pastor Daniel fala, o canto do pássaro. Amanhã eu vou. Diz o pastor Daniel que o canto dele é: amanhã eu vou. Amanhã eu vou, não. A decisão é hoje. A decisão é hoje. Se precisar consertar, é hoje. O dia aceitável é hoje. A porta da graça está aberta hoje. O momento é hoje. Ah, mas amanhã ou depois. E Tiago nos alerta sobre isso. Me fugiu a minha memória do texto que fala: vocês que dizem, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, vocês não sabem o que o dia de amanhã trará para vocês. Ninguém sabe o que o dia de amanhã trará para nós. Aí ele diz assim: antes devias dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo, se Deus quiser, se Deus permitir. Então o dia aceitável é hoje. A hora de consertar é hoje. O momento é hoje. Não é amanhã, irmãos. Não é amanhã. Deixa que só o pássaro fique cantando: amanhã eu vou. Aqui, ó. O Jonathan já encontrou ali, ó. Digo-vos, Tiago 4,14. Chefão, põe o 13 por gentileza. Ah lá, ó. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Aí, irmãos, já vou voltar aqui no texto. O preparar do coração pertence ao homem.
Mas a resposta da boca vem de Deus. Aleluia! A resposta da boca vem de Deus. É Deus quem sabe. Não sou eu, não é você. Talvez você está pensando, eu vou viver mais uns 30 anos, mais uns 20 anos, e no meio do processo eu entrego a minha vida para Jesus. Você não sabe. Ninguém aqui sabe. Ninguém aqui tem esse controle. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Planos, projetos. Os projetos são no coração do homem. São os planos do homem. E lá passaremos um ano. Contrataremos. E ganharemos. Aí Tiago fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor. Eu ouvi ontem um testemunho de um relato de um novo convertido. Hoje seria o batismo, hoje foi o batismo dele. Mas ontem ele perdeu um filho. Perdeu um filho num acidente. Foi enterrado ontem. Aí ontem mesmo ele foi na igreja e falou assim: eu tenho que vir na igreja porque eu quero receber um consolo de Deus. Foi na igreja ontem e foi batizado hoje. Mas perdeu um filho ontem e sepultou um filho ontem. Sabe, irmãos? São coisas que nos levam a refletir. É por isso que a Bíblia nos ensina que é melhor ir a um velório do que ir numa festa. Sabe por quê? Quando você vai no velório, você vê a pessoa ali, você começa a refletir. Poxa, amanhã vai ser eu. Esse é o caminho de todos. Então você volta para casa refletindo na vida, pensando na vida, pensando aquilo que você pode mudar, que eu posso mudar. Porque quem vai numa festa só pensa em se divertir, em se alegrar, em festejar. Mas quem vai no velório volta refletindo sobre a vida. Volta refletindo sobre a vida. O que é a vida? É um vapor. O que é o vapor? É algo que aparece e logo desaparece. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, desaparece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, aleluias. Sabe por quê, irmãos? Lá em Atos diz que nele, em Deus, nos movemos, vivemos e existimos. Aleluias, você está aqui, é porque Deus te fez estar aqui. Em Deus você move, você existe, você está aqui por causa de Deus. É nele que nos movemos, existimos, vivemos, em Deus. Aleluia, aleluias. Eu estou aqui nessa noite, aleluias, favor, graça de Deus, é porque Ele está me sustentando, é porque Ele tem me mantido em pé, tudo provém dEle, aleluias, oh glória a Deus. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, se Ele quiser, faremos isto ou aquilo. Então precisamos de Deus, dependemos de Deus. Não há ponto neutro, não há ponto neutro. Quero dizer uma coisa, mas do fundo do meu coração e da minha alma, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, Deus está dizendo que o dia hoje, que esse é o momento, essa é a hora, não é amanhã, não é depois, não é ficar procrastinando, não é ficar deixando para depois, tem que consertar hoje, tem que consertar o altar hoje, é hoje, é hoje. Em Adão,
Todos pecaram, em Adão todos morreram. Quem segue o exemplo de Adão? Através do pecado, por que ninguém se conforma com a morte? Porque o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano não foi feito para morrer, não. Aí quando há a separação, sabe? Quando há separação, fere, dói. Porque o homem não foi feito para morrer. Mas, através do pecado, entrou no mundo a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, através do pecado. 2 Coríntios 5, versículo 8. 2 Coríntios 5, 8. Segundo Coríntios 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Está falando aqui da morte física. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então aqui está falando da morte física, que entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Por causa da desobediência. A morte física é a separação entre a alma e o corpo. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, é a separação, deixar este corpo, é a alma que se desprende do corpo, porque o homem é corpo, alma e espírito. Então, na verdade, o que nós somos, o homem é uma alma. O que você sente, o que você vê, o que você observa, é tudo a sua alma. Isso é a alma do homem. O corpo, nós temos uma alma que habita em um corpo, que percebe o mundo aqui através dos 5 sentidos. Por exemplo, o tato. Estou sentindo que isso aqui é gelado, é frio, é um vidro. Se eu não ver, eu observo que é um vidro. É os 5 sentidos. Através da visão, eu estou vendo que existem várias cores. Tem o amarelo, tem o vermelho, tem o azul. Então, o verdadeiro eu é a alma que está aqui dentro. Mas a minha alma percebe o mundo através dos 5 sentidos. Da visão, através do que eu ouço, através do paladar. Então, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. O seu intelecto, o que você pensa, o que você é a sua alma. Então a morte física separa a alma do corpo. Aí, aquela pessoa que segue o exemplo de Jesus Cristo, quando ele parte daqui, a sua alma, aleluias, quem você é, os seus sentimentos, vai para Deus, porque viveu em obediência à palavra de Deus. Agora aqueles que desobedecem a Deus e seguem o exemplo de Adão, quando a sua alma também se desprende do corpo, não vai para Jesus, mas vai para o outro lado. Então isso aqui, irmãos, é muito sério. Você pode acreditar ou não, mas é a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Então, aí entrou a morte física, que é a separação entre a alma e o corpo. Isso foi através do pecado. Romanos, capítulo 7, verso 9. Romanos, capítulo 7, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E eu, em algum tempo, vivia sem lei,
Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, eu vivia sem lei. Veio o mandamento, veio a lei e me mostrou ali, por exemplo, olha, se você, a lei está aqui, ó. Amém, irmãos? A lei está aqui, ó. Veio a lei. Aí a lei que vai me dizer, bom, se você fizer isso, você está no caminho certo. Se fizer diferente, está no caminho errado. Aí é o que ele está dizendo aqui, ó. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, vindo a lei, reviveu o pecado. Ou seja, a lei, a palavra me mostrou o que é certo e o que é errado. Aí reviveu o pecado e eu morri. O que é essa morte aqui? Essa morte aqui é a morte espiritual. Espiritual. É por isso que a Bíblia nos ensina que devemos nascer de novo. Aí Nicodemos diz assim, mas como nascer de novo? Como um homem velho vai entrar no ventre materno e nascer novamente? Não é nada disso, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. É receber vida no seu Espírito. Aleluias! É receber vida espiritual. Quando eu nasço quando a pessoa nasce de novo, ela recebe vida no seu Espírito. Ela recebe o Espírito de Deus. Então ela recebe vida espiritual. Aleluias! E todo aquele que desobedece à palavra de Deus não tem vida espiritual, porque está morto espiritualmente falando. É por isso que necessário vos é nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Todo aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo já nasceu duas vezes, nasceu no ventre materno e depois nasceu recebendo a vida espiritual quando entregou a sua vida para Jesus Cristo. Aleluia! Então, a morte espiritual é a separação entre o ser e Deus, devido a um ato de desobediência. Então preste atenção. A primeira morte que entrou no mundo foi a morte física. A segunda morte foi a morte espiritual, porque lá em Isaías, a Bíblia nos diz, Isaías 59, se não me falha a memória, mas os nossos pecados nos aproximam de Deus? Não. Mas as vossas, olha só, morte espiritual. Irmãos, está assim de pessoas no mundo que estão mortos espiritualmente falando. Sabe por quê? Mas as vossas iniquidades, elas fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Ela separa, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então quem segue o exemplo de Adão, que está desobedecendo a Deus, aleluias, essa pessoa está separada de Deus, essa pessoa está morta espiritualmente falando. Então essa foi a segunda morte que entrou no mundo, através do pecado, através da desobediência de Adão, a morte espiritual. E a terceira morte que entrou no mundo, através do pecado, Mateus capítulo 10, verso 28, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa aqui é a terceira morte que entrou no mundo através do pecado. É a morte eterna. É a morte eterna ou a segunda morte? Porque a pessoa que segue o exemplo de Adão vive em desobediência e parte desse mundo aqui. Então ela sofreu a primeira morte. Aí vai chegar um dia do juízo. Oi, irmãos, no dia do juízo, todos terão que comparecer diante de Deus. Quem seguiu o exemplo de Adão
ou de Jesus vai ter que voltar para prestar contas. Chegará o dia do prestar contas. Aí aquela pessoa que seguiu o exemplo de Adão e viveu desobedecendo a Deus, ela sofrerá o dano da segunda morte, porque diz a Bíblia que o inferno, os demônios, seus seguidores, aqueles que desobedecem a Deus, serão lançados no lago de fogo. O inferno, os demônios, seus seguidores serão lançados no lago de fogo. Então a pessoa sofrerá o dano da terceira morte, que é a morte espiritual. É a separação eterna. Então preste atenção, a morte espiritual é a separação eterna entre o homem e Deus. Trata-se da ida da alma e do corpo para o inferno. Então preste atenção, irmãos. Quem segue o exemplo de Adão, enfrenta essas três modalidades de morte sem vencê-las: física, espiritual e morte eterna. Diferente de quem segue o exemplo de Jesus Cristo, que vence as três. Você que segue a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Jesus Cristo, Ele venceu a morte por você. Jesus Cristo venceu a morte por mim. Então você que segue a Jesus Cristo, nós que seguimos a Jesus Cristo, venceremos a morte física. Já vencemos a morte espiritual, porque agora não tem mais separação entre nós e Deus, porque nós servimos Jesus Cristo. O véu do templo foi rasgado e nós temos comunhão com Deus. Então nós temos vida espiritual e nós venceremos também a morte eterna. Aleluia! Sabe por quê? Aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Aí, irmãos, quero dizer uma coisa: você que segue, que nos ouve, vocês que estão aqui, que está seguindo o exemplo de Jesus Cristo, fique tranquilo, você vai vencer a morte física, já venceu a espiritual e vencerá a eterna também. Aleluia! Oh, glória! Então, em Adão, todos estão perdidos. Estou partindo agora para encerrarmos. Então, em Adão, todos estão perdidos. Quem são aqueles que seguem o exemplo de Adão? Aqueles que desobedecem a Deus. Aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é mais claro do que isso, só se for clara de ovo. Irmãos, deu para entender o que é que desenha? Quem segue o exemplo de Adão, irmão, está indo para o caminho da perdição. Não tem outro meio, não tem um ponto neutro. Quando Deus está olhando, Ele está vendo, aquele ali segue o exemplo de Adão. Ah, mas não tem jeito. Tem jeito. E quem está seguindo o exemplo de Adão? A Bíblia diz assim: lembra-te de onde caístes, arrependa-te, arrependeu, agora volta e pratica as primeiras obras, volta para Jesus Cristo, confessa os seus pecados, confesse e abandone. Quem confessa e abandona alcança misericórdia, alcança perdão. Então tem jeito. Mas nada de deixar para amanhã. Nada de deixar para amanhã. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu faço isso. Você não sabe? Você está me gorando, irmão? Claro que não, irmão. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Eu estou lhe ensinando a palavra de Deus. Nem eu sei o meu dia de amanhã. Ninguém sabe. Ninguém tem o controle. Então, em Adão todos estão perdidos. Agora,
A redenção da raça humana veio através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Aleluia! Quer dizer uma coisa, nem tudo está perdido. Tem um louvor que diz que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, aleluia! Eu posso crer no amanhã. A redenção veio através de Jesus Cristo, o segundo Adão. Aleluias! Cristo é o segundo Adão. Cristo é o segundo Adão. Aleluias por isso. Glória a Deus por isso. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus veio. Glória a Deus, porque Jesus veio. Glória a Deus, porque Jesus veio. Glória a Deus, porque Jesus veio e foi fiel até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Oh, aleluias. Aleluias. Aleluias, porque o nosso Redentor veio. Aleluias. Aleluias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, oh aleluia, Jesus de Nazaré, aleluias, aleluias, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluias, o Filho do homem, aleluias, porque Ele veio, aleluias, aleluias, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluias. Aleluias. Porque Ele veio. Jesus Cristo veio. Oh, aleluias. Jesus Cristo veio a este mundo. O próprio Deus se fez homem. Oh, glória a Deus. Jesus veio. Aleluias. Quando Jesus veio, havia um povo que vivia em trevas, vivia em escuridão. E o povo que vivia em trevas, o povo que vivia em escuridão, a luz raiou. Aleluias, porque Ele veio, porque Jesus veio. Aleluias. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa redenção veio. A nossa redenção veio. Ele foi prometido em todos os livros da Bíblia. Ele foi prometido em Gênesis, Êxodo, Levítico. Ele foi sendo prometido. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. Aleluias. Aleluias. E Ele virá. E Ele virá. Aleluias. Oh, glória, 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 glória. Aleluias. E Ele virá. E Ele veio. E Ele veio. Aleluias. 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 Foi obra do Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo. Aleluias. E uma virgem, aleluias, ela concebeu, obra do Espírito Santo, obra do Espírito de Deus. E ela gerou aquela criança. E Jesus nasceu. Aleluias. Aleluias. Através de Maria foi a porta para o Filho do homem entrar na terra. Aleluias. E Ele veio. Oh, aleluias. Aleluias, cumprindo-se todas as profecias, Jesus Cristo veio. Jesus, aleluias. Oh, graças a Deus. Então a redenção da raça humana veio através de Jesus Cristo. Aí, irmãos, chegou Jesus Cristo. Chegou a esperança. Aleluias. Chegou a esperança. A Bíblia diz que na época que Jesus nasceu, na época do rei Herodes, toda aquela turma, o povo vivia oprimido. Aleluias. O povo vivia oprimido. O povo vivia debaixo de duras penas. O povo estava sofrendo. O
povo estava sofrendo, até que Jesus Cristo nasceu, até que Jesus nasceu, um filho se nos deu, oh glória a Deus, até que Jesus nasceu, até que Jesus veio para trazer a esperança. Eu quero dizer uma coisa, ainda há esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa maior esperança. A maior esperança que o homem tem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Aí ele vem, aí começa a andar com os seus discípulos. Aquele monte de homens atrás dele, com seus discípulos. Aí vem um coxo, ele vai e cura. Aí vem um cego, ele vai e cura. Aleluias. Aí vem uma mulher hemorrágica, há 12 anos sofrendo. Ninguém pôde curá-la. Ela gastou todos os seus haveres, até que ela tocou na esperança, até que ela tocou em Jesus Cristo e foi curada. Aí, irmãos, olha, irmãos, eu fico vendo a cena na minha mente às vezes, por onde Jesus passava, eram pessoas curadas, eram pessoas ressuscitadas, aleluias, Deus operava milagres, sinais, maravilhas, porque a esperança chegou, aleluias, oh glória a Deus. Oh, glória a Deus. Os impossíveis dos homens é possível para Deus. O impossível do homem é possível para a esperança que chama-se Jesus Cristo. Então vamos encerrar. Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele caiu no jardim. Éden significa lugar de delícias, de prazeres, onde o homem tinha tudo o que ele precisava para viver. Então o primeiro Adão caiu no jardim. O segundo Adão triunfou no deserto. Aleluia! Vamos ler que vai dar tempo. Lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, venceu no deserto. Aleluias! Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Então preste atenção. Jejuou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Ou seja, ele teve uma necessidade. Irmãos, o diabo vai sempre chegar quando você tem uma necessidade. Preste atenção. Pode ser necessidade financeira, pode ser necessidade emocional. Você se sente fragilizado, você se sente fraco, você se sente abandonado. Então o diabo sempre vai chegar na hora que tivermos uma fragilidade. Mas fique tranquilo, maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, maior é Jesus. Então Jesus teve fome. O que aconteceu? E chegando-se a ele o tentador, na hora que Jesus teve uma necessidade, chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nós vivemos das palavras que saem da boca de Deus, da palavra de Deus. Verso 5: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho... Irmão, tentando Jesus, se tu és o Filho de Deus, o diabo, vamos parar um pouquinho aqui, o diabo sempre vai querer colocar dúvidas no nosso coração. Ou seja, Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Aí o diabo vem e fala assim: se tu és o Filho de Deus... Olha o diabo querendo colocar dúvida. Talvez você recebeu uma palavra de Deus hoje, nessa noite. Talvez em outras ministrações você recebeu uma palavra de Deus e sabe que é para você. Aí vem o diabo: mas será que é para você? Quero dizer uma coisa: é para você. Não deixe o diabo colocar dúvida.
no seu coração, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí usou até a Bíblia, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, irmãos, usou a palavra, só palavra. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo não desiste. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Para um pouquinho por aí. Então ele venceu no deserto. Ele tinha uma necessidade que era a fome, mas ele não se deixou levar pela necessidade, ele venceu. Aí depois que ele venceu, a recompensa, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aleluias. Obedeça até o final. Não negocie com o diabo, porque no final os anjos vão te servir. Você será aprovada. Você será aprovado. Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Então, o segundo Adão triunfou no deserto. O primeiro Adão é da terra. O segundo Adão é do céu. Aleluia, aleluia. Desfez-se da sua glória. Totalmente diferente do homem. O homem quer sempre o quê? Quer status. Ele não, ele desfez-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Aleluias. O segundo Adão é dos céus, é o próprio Deus. Aleluia. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Aleluias. Oh, glória a Deus. O amor de Deus nos constrange. O segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado. Então preste atenção, quem segue o exemplo de Adão, aqueles que desobedecem a Deus. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. Agora já o segundo Adão trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. Jesus trouxe justiça e imortalidade. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Aleluia! São João 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele, aleluias. Quem que enviou Jesus foi Deus. Então quem ouve a minha palavra e crê em Deus, que é aquele que me enviou, aleluias, tem o que? A vida eterna. Tem a vida eterna e não entra, aleluias, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte, mas Jesus Cristo, ele trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. Passou da morte para a vida, passamos da morte para a vida quando obedecemos, quando seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Aleluia, aleluias. Aí, irmãos, quem segue o exemplo de Jesus Cristo, podemos partir daqui agora, que passamos da vida, da morte para a vida, da morte para a vida. Aleluia! Aleluia! Não baixa a guarda não.
Continua lutando, continua tentando. Mas eu estou aqui, mas você não sabe como está a minha vida, você não sabe as batalhas que eu estou enfrentando, você não sabe as lutas que eu estou enfrentando. Mas de uma coisa eu sei: se você está aqui é porque você acredita ainda, se você está aqui é porque você crê ainda. Então continue tentando, não desista, não baixe a guarda, não baixe a guarda. O primeiro Adão, ele foi expulso do paraíso. Olha só, o primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão nos levará de volta para o paraíso. Aleluias. Evangelho de São João, capítulo 14. Aleluias. O segundo Adão está nos levando de volta para o paraíso. Quero dizer uma coisa: continue seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, porque Ele está te levando de volta para casa. Ele está nos levando de volta para casa. Aí o versículo 1 diz assim: não se turbe, não entristeça o teu coração, credes em Deus, crede também em mim. Aleluias. Na casa de meu Pai, aleluias, há poucas moradas, há muitas. Oh, glória a Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu não sei qual é a casa que você mora aqui, eu não sei onde você mora aqui, mas quero dizer uma coisa: aleluias, aleluias. O Jesus está preparando uma morada para você. Jesus está preparando uma morada para mim. Jesus está preparando uma morada para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando. Aí o verso 3 ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, aleluias, virei. Jesus virá novamente. Aleluia. Jesus virá novamente. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluias, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está nos levando de volta para casa. O segundo Adão está nos levando de volta. Aleluias. Oi, irmãos, estamos caminhando de volta para casa. Aleluias, para a casa do Pai. Não haverá mais dor, não haverá mais prantos, não haverá mais lágrimas. As primeiras coisas já serão passadas, e eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fará novo. Aleluias. Tem algo novo te aguardando, tem algo novo te esperando. Continue seguindo o exemplo de Jesus Cristo, porque você estará voltando para a casa do Pai. Oh, aleluias, oh, aleluias, glórias a Deus. Se o primeiro Adão era figura do segundo Adão, precisamos ressaltar que a obra do segundo Adão foi maior que a tragédia provocada pelo primeiro Adão. Aleluias. A obra de Jesus Cristo, a obra salvadora, a obra salvífica, a obra de Jesus Cristo foi maior do que o desastre do primeiro Adão, foi maior do que o desastre do pecado. Aleluias. Onde abundou o pecado, quando Jesus Cristo veio, superabundou a graça de Deus, e a porta da graça está aberta, Aleluias. A graça do segundo Adão é maior que o pecado do primeiro Adão. Aleluias. Tudo por amor, porque quem errou foi o homem, quem pecou foi o homem. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Puro amor, um amor incondicional, aleluias. Concluindo,
Nossa união com Adão significa para nós morte, pecado. Mas a nossa união com Jesus Cristo significa o reinado da vida e da graça. Aleluias. Quer um exemplo? Quer um conselho? Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Não siga o exemplo de Adão. Siga o exemplo de Jesus. Nós escolhemos qual exemplo seguir. Você escolhe. Mas não se esqueça das consequências. Vida ou morte. Amém, irmãos?